volta, hein? E agora, Covil de Monstros, com Tadeu Terra. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pela Rádio Geek. Começa agora o Covil de Monstros, o seu programinha sobre esculturas aqui pela Rádio Geek. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aí pelo site, aqui ó, pela transmissão no Watch Party pelo Facebook. Muito boa tarde, pessoal. Vamos lá, então pra gente começar o nosso querido Covil de Monstros, a gente começa com os nossos recadinhos. Se você ainda não curtiu a página do Covil de Monstros lá no Facebook, tá perdendo seu tempo, dá uma curtida lá pra gente, que dá aquela moral na página do Covil de Monstros. Lá você fica sabendo de tudo que já rolou aqui, vários entrevistados, umas referências, uns workshops aí que estão aqui pra acontecer aqui em São Paulo. Você fica informado por lá, beleza? Outra, se você aqui ó, não curtiu a página do nosso querido patrocinador, a X3 Clay, também tá perdendo seu tempo, corre lá e dá uma investida lá. Curta lá a página, você fica sabendo desses materiais maravilhosos que a X3 Clay fornece pra vocês aí, beleza, pessoal? Outra, não temos outra. Hoje a gente vai direto, são só esses dois recadinhos, olha aí que beleza. Faz muito tempo que, olha aí, faz 3 semanas já que estamos sem Covil de Monstros, estamos numa loucura na correria no trabalho. E aí agora a gente vai pra um novo formato aí, talvez em 15 dias Covil, certo, Gabriel? Não é isso? É isso, então beleza, então. Pessoal, e hoje, se você acompanhar as redes sociais, você já sabe que o meu convidado é o monstrão do Pintando Miniaturas, o grande monstrão Átila Kawauchi, olha aí. Boa tarde, cara, prazerzão não te conhecer pessoalmente, fico muito feliz de te receber aqui, cara. Prazer. Você que tem um dos trabalhos fenomenais com pintura de miniatura, cara. E eu acho absurdo conseguir dar toda essa noção de luz e sombra, esses efeitos luminosos. Cara, é impressionante, cara. Muito obrigado por você ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Que isso, cara. Obrigado por ter chamado aí. Pô, um prazer estar aqui hoje, né? Mostrar um pouco do trabalho aí, né? E divulgar esse hobby que tá começando ainda no Brasil. Essa vertente específica, né? De jogo de tabuleiro. Sim, isso, exatamente. Vamos lá, porque assim, lá fora a galera tem essa cultura dos War Games, né? Começou com Warhammer. Eu lembro do moleque de ver as miniaturas de Warhammer, da galera comprar o kitzinho e pintar isso. Como é que é isso hoje no Brasil? Como é que você enxerga isso? E já emendando, como é que você começou a pintar suas miniaturas? Vou falar então, em geral. Bom, eu comecei basicamente... Eu vou falar como eu primeiro comecei e depois a gente vai falando. O que eu comecei foi o seguinte, eu comecei com board games, tá? Eu comecei a me interessar nos board games um pouco antes de estourar aqui no Brasil, né? Dá pra gente falar que essa parte de figura, de pintura de board games, estourou mais aqui no Brasil... graças a Galápagos e ao Zombicide, né? Que foi um dos jogos mais vendidos de miniatura. Sim. E é o que a maioria do pessoal procura. Por exemplo, no meu canal no YouTube, a gente vê que vem muita gente de Zombicide. Hoje em dia já tô... Como tem muitos, né? Sim. Já divide um pouco mais, aí vem com pessoas com outros interesses. Mas a princípio, essa galera de board game mesmo. E eu comecei com os board games. Eu comecei com um jogo específico que nem lançou no Brasil. Eu comecei antes desse boom de board games de miniaturas no Brasil. Caraca, qual que era o tabuleiro? O nome chama Super Dungeon Explorer. É de uma empresa chamada Soda Pop Miniatures, mas ela tá devendo uns Kickstarter aí, tá meio ruim pra... Polêmica! Tá meio complicado pra ela, a galera não tá muito feliz. Mas enfim, foi os primeiros, porque eles são do tipo Chibi, né? Que são aqueles meio estilinho anime, meio cabeçudinho, olhão. Que ele tem um corpinho meio próprio, mas ele é cabeçudão, né? Isso, ele tem aquele visual anime mesmo. Que hoje em dia... O pessoal reconhece mais por Arcadia Quest hoje aqui, né? O Arcadia Quest que tem todo esse visual, né? Esse jogo veio antes do Arcadia Quest. Mas aqui no Brasil foi lançado o Arcadia Quest. Então, se você falar Tibia, normalmente as pessoas associam a esse. Já, né? O Arcadia. Isso, que pode já são os Tibias que tem pra cá, né? E esses são os que eu comecei pintando esse tipo de miniatura. Aí depois, então, falando um pouco do hobby no Brasil... lá fora tem uma cultura, como você falou, de wargame, tem plastimodelismo. Aqui houve uma época mais que o plastimodelismo foi mais forte mesmo, né? E aí houve uma queda, assim. E aí essa galera que pintou começou a diminuir, loja diminuiu. Você não vê mais loja de verdade, a gente kit tinha mais, né? Várias lojas antes do famigerado Revel, né? Que da Revel. Não chamava nem de plastimodelismo, a gente conhecia como, tá montando Revel. Isso. Né? Que são aqueles aviãozinhos de guerra, tanque de guerra, exato, né? A própria Estrela trazia esses kits da Revel oficialmente no Brasil, né? Então era tudo... Tinha um mercado e esse mercado entrou em um certo declínio. Ficou um tempo ali.
ainda não vou falar que sumiu, porque sempre tem pessoa que faz, continua importando por conta. A galera mais roots continuou, né? E ainda rola eventos desse tipo de coisa. Sim. Só que aí com o board game chegando e as miniaturas ficando famosas, né? E a Galápagos trazendo muitos jogos de miniatura aqui no Brasil, aí começou a se formar uma outra galera que queria pintar essas figuras de board game, né? E eu sou dessa galera aí. Certo. Não que eu não... Hoje em dia, assim, quando eu comecei era focado nos board games, mas hoje em dia eu pinto meio que qualquer coisa mesmo, né? Entendi. Você vai querendo abrir o seu leque, especializar, você se especializa em alguma coisa, mas você vai fazer outros trabalhos até pra você pegar outros processos diferentes, né? Pra você aprender mais, né? Então, eu acho legal você pegar o máximo de diferente possível de miniatura. Então hoje você pinta desde dos personagens, né? Até um veículo, coisa do tipo. Pinto veículo. Tanto que eu tô fazendo um vídeo pro canal já de veículo. Aliás, customização de Hot Wheels também, que é uma coisa que tem muitos também, que é tipo uma outra galera. Customização de Hot Wheels, que legal. Eu já vi alguns vídeos da galera, eles furam, né, os rebites embaixo do carrinho, né? Aí tira a lataria e aí customiza. E você customiza. Tem um jogo de board game que chama Gaslands, que usa esses carros estilo, sabe, Mad Max, meio Twisted Metal. Sei. Pra quem jogou o jogo. Caraca, que esses negócios mais... Metal. Olha, já nostalgia bateu forte aqui agora. Eu adoro Twisted Metal também. Que é esses carros com armas e todo meio ferrado, assim, meio destruído. Então uma galera customiza pra isso. Então isso também é uma vertente que tem, né? Caraca, cara, que legal isso. Mas eu gosto... O meu negócio... O que eu gosto mais é figuras, mas eu tento abrir pra esses outros lados. Ainda mais porque o canal... Como não tem muitos, né? Canais brasileiros e grandes e tal... E aí, então, eu tento abrir o máximo pra tentar pegar o máximo de gente possível. Até em print 3D também é uma coisa que é muito forte, né? Sei. Hoje em dia, muita gente de 3D mesmo que quer imprimir as miniaturas, quer pintar. Então eu faço, às vezes, tutoriais disso também, enfim. Caraca, as técnicas meio que se aplicam pra tudo, né? O básico mesmo, o core da técnica não muda, né? Então, entendi. É uma outra coisa que vai específica de lá. Às vezes uma tinta que você vai usar em um, que você não usaria em outro, né? Por exemplo, veículo, você usa tinta base solvente que você não usaria numa figura, né? Normalmente. Olha aí a gente tá entrando num papo mais técnico. Mas deixa eu te perguntar, você não trabalha exclusivamente com a pintura de mini, certo? Não. Você tem um outro trabalho. Isso começou como um hobby mesmo, né? Começou como um hobby. Mas como é que foi pra você alimentar esse seu hobby? Tipo, porque assim, a gente sabe que esse material não é um material barato, né? Sim. Não é tão acessível, assim. Como é que foi pra você, assim? Tipo, você começou com que idade? Aí você começou realmente a pintar. E quando é que isso virou pra vocês? Cara, vou fazer um canal de pintando miniaturas. Conta pra gente. Então foi mais ou menos assim. Eu comecei com os board games, como eu falei. Só que aí eu trabalhava, né, como programador, que é meu emprego mesmo. E aí eu sempre gostei de fazer vídeo. Eu tinha um outro canal antes de games e tal, e eu já tinha sabia editar, filmar essas coisas, eu meio que aprendi nessa época. Entendi. E eu fui começando a fazer, eu comecei a pegar gosto no hobby de pintura de miniatura. E aí isso foi evoluindo pra, acho que eu já tô um nível ok, acho que eu posso começar a fazer uns vídeos na internet pra tentar ensinar, porque não tinha quando eu comecei, não tinha assim nada, assim, no Brasil. Foi na intenção de realmente ajudar a galera que tá começando, né? Meu objetivo no canal é tentar expandir o hobby no Brasil, divulgar o máximo possível, né? Porque todo mundo se beneficia com isso, né? E ensinar a galera, tal, um básico, tal, até porque tem muita gente que, já entrando na parte técnica, que pinta às vezes com as tintas erradas e dá uma zoada na miniatura, assim, sabe? Então agora a gente já pula pra parte técnica de verdade. Com relação a todo o material que você usa. Você, que nem... pra pintar Revel, na época que eu montava também, todo mundo recomendava as próprias tintas da Revel. Certo. Ou a Tamiya, né? Tamiya, muito boa. Então, que todo mundo fala assim, não, você tem que pintar com a Tamiya porque essa aqui vai ter uma qualidade muito melhor que qualquer outra marca nacional. Sim. Como é que você vê essa comparação entre essas marcas? Você indica pro pessoal que tá começando a realmente investir nessas marcas de tinta? Como é que é isso pra você? Certo. Então, vamos falar dessas tintas específicas que você falou agora. Essas são mais direcionadas pro plastimodelismo mesmo. Em pintura de figura de board game, a gente não costuma usar exatamente essa. Por quê? Eu vou te explicar. Essas tintas da Revel e da Tamiya, da Revel é base solvente e a gente não costuma muito usar isso pra pintar figuras, né? Figuras de board game, pode ser um zumbi, qualquer coisa. Que a maioria é de plástico, né? Isso, a maioria é um plástico, às vezes um plástico bem vagabundo. E tem certos plásticos que até não suportam esse tipo de resina e deixa a miniatura grudenta, né? A Tamiya não, ela é uma base de álcool, a tinta. Ela seca bem rápido.
Mas a Tamiya, ela também não é muito usada em figura, porque ela é mais usada em veículo também. Ela seca bem rápido e tal. Geralmente o pessoal usa com aerógrafo mesmo, as tintas da Tamiya. Certo. Né? Que não que eu não use aerógrafo também, mas... Aqui no Brasil, em termos de coisa, dá pra você importar as tintas, por exemplo, da Citadel, que é a mesma que faz Warhammer, né? Que é a GW. E tem as tintas da Vallejo, que são espanholas. A Scale 75, que também é espanhola. Reaper, enfim, tem várias marcas já próprias pra figuras, né? E essa galera mais de board game e RPG, né? Porque tem a galera do RPG também que às vezes vem junto com o board game, mas às vezes não. A galera só do RPG só quer as miniaturas do D&D, da WizKids lá pra eu repintar. Tem umas até da WizKids que ela já vem com primer, né? Pra quem não sabe, o primer é uma camada que você passa antes de passar a tinta pra que a tinta segure lá. Né? E o primer em si, ele gruda melhor em qualquer tipo de superfície e ele forma uma camada melhor para que a tinta grude nele. É aquele preparo, né? Você não taca a tinta direto na superfície, né? Você passa um primer antes para depois para você segurar. Ainda mais se a gente levar em conta esse tipo de manuseio que a gente vai ter mesmo da miniatura, né? Isso pode acabar fazendo ela descascar. Então, duas coisas que a gente tem que fazer é passar o primer, passa suas tintas, depois você passa um verniz fosco para selar, né? O brilhante não é muito recomendado, né? Ninguém usa muito, porque fica com aquela aquele aparência verniz mate mesmo, um acrylex que seja. Isso, pode ser um acrylex. Ou você recomenda um outro? Eu recomendo, assim, se for pra pegar coisa nacional, eu ficaria com o verniz de pote da acrylex, não o spray. Por que não o spray? Porque o spray é base de solvente e certas miniaturas podem ficar grudentas. Por exemplo, as da Reaper Miniatures, que são aquelas Reaper Bronze, sabe? Umas branquinhas que vende pra RPG. Essa, se você passar, fica grudenta. Tem o jogo Sword and Sorcery, por exemplo, que saiu também aqui no Brasil. Também fica grudento se você passar. Caraca, então você tem que tomar cuidado dependendo do que você tá usando. Pra não ter esse tipo de reação com plástico, né? Por via de regra, usa só o que for base de água. Ou seja, as tintas acrílicas base de água, o verniz a base de água e o primer que também é base de água, né? Eu recomendo tudo da Acrylex, porque é o que tem a distribuição mais fácil de achar. Mas, sei lá, pode ser da Corfix, Gato Preto, enfim, tem um monte de marca que você pode usar. Certo. Enfim. Agora, em questão, que nem você falou do manuseio, você prepara a mini, que nem eu já vi alguns tutoriais que a pessoa cola uma rolha embaixo da miniatura. Você tem esse handle também? Sim. Ou você tem algum que você já tem uma preferência? Então, o que eu costumo fazer é o seguinte, eu até costumo recomendar nos meus vídeos. O que eu acho mais fácil de fazer hoje em dia, porque a rolha ainda assim é um negocinho meio pequeno de você segurar. Eu coloco tipo num potinho de vidro que você consiga, sabe, tipo de remédio, de xarope, ou mesmo os potes de verniz da Acrylex, você consegue segurar melhor. Tem a tampinha, você coloca um Pretty Multitech, assim, você amassa e cola a miniatura nele no pote, ou seja, vai colar o suficiente pra ela não cair e você manuseia. O Pretty Multitech é aquela massinha branca. Cara, isso pra mascarar é uma beleza, cara. Então, dá pra usar pra mascarar também. Mas eu uso pra prender a miniatura na base e eu seguro a base no que é um pote maiorzinho e eu consigo manusear ela melhor enquanto eu pinto. Olha aí que beleza. Agora, vamos para os... acho que é o que mais interessa. A questão dos pincéis, cara. Certo. Os pincéis realmente são a grande ferramenta do pintor de miniatura, certo? São uma das. Uma das. Os pincéis para pintar... Que é óbvio que, além de ter todo esse cuidado, você deve ter uma lupa também? Então... Ou não? Olha aí. Eu não uso, mas... Não é problema nenhum se você usar, assim, sabe? Usar a lupa, tem aquelas de solda que o pessoal usa, que é um óculos e tal. Facilita, mas como eu não me sinto a necessidade de usar esse tipo de coisa, eu não uso. Mas pode usar, assim, normalmente, não vai piorar o meu. Caraca, não usa a lupa. Essa tem que ser muito olhos de águia. Mas vamos lá, e o pincel, cara? Você tem uma série que você recomenda? Tem alguns pincéis que você recomenda? Como é que é? Então, eu sempre divido as categorias em materiais nacionais e importados. Se a gente estiver falando de nacionais, eu gosto de usar os pincéis finos de pelo de Marta. Os da Tigre são bons. O problema da Tigre é que às vezes vem um pincel muito ruim, às vezes muito bom. Então, o controle de qualidade... Não tem um padrão, Não tem muito padrão. Eu recomendo, se você for em papelarias grandes, que você consegue ver o material e você vê o que tiver a pontinha melhor. Porque comprar pela internet, você não vê o que você tá comprando, né? Entendi. Aí eu recomendo você ir na loja física, se for possível, porque nem todo mundo mora em São Paulo e tem acesso a esse tipo de coisa, né? Exatamente, tem muita gente no meu canal que... Tem muita gente que mora muito longe, não tem acesso a esse material e fica difícil mesmo, né, cara? Exato. Então, esse tipo de pessoa pode ser pela internet mesmo. Mas se você puder, é melhor você... Ou você compra um box que venha vários, assim, e aí você tenta a sorte ali.
Eu gosto de uns... Isso tipo é o de Marta. Se você quiser ir pro lado dos sintéticos, pode ser os da Sinoart, eu acho legal, que eles têm uma pegada boa também. Geralmente, em termos de numeração, 0, 1 e 2, dificilmente você vai precisar de algo muito maior, só para coisas mais específicas, ou miniaturas em escalas maiores, né? Certo. Né? Apesar do o meu foco principal ser board game, mas eu pinto outras escalas também, né? Escalas de 15 centímetros e até recentemente pintei uma de 60 centímetros, né? Caraca! Um bichão assim. Que já é a escala que 1 pra 3, né? Isso, 1 pra 3, 1 pra 4, por aí. É bem grande, assim, um Logan, inclusive. Caraca, mas que legal. O bichão é grande. Enfim, se você for pintar nessas escalas maiores, dá pra usar até outras técnicas. Por exemplo, já usar o aerógrafo, tinta spray acrílica você pode usar pra pular algumas etapas de camada base, pra você acelerar o processo também dá. Mas então, falando dos pincéis, voltando, desculpa. Não, sem problema, sem problema. Se for pincel importado, tem uns da Zen que são bons. Até tem umas empresas que vendem aqui no Brasil esses pincéis da Zen. E são os pincéis, não são tão caros, são razoavelmente bons. Mas os top de linha, né? Eu tenho 1 ou 2 desses. São os Series 7 da Winsor & Newton. Esses aí são... Mas é tipo $25 cada pincel. Uau, $25 cada hoje em dia, pincel. Né? Imagina hoje em dia. Nossa, hoje tá quase batendo 5 conto aí, né? Já tá difícil, né? Se você tá ouvindo agora em março de 2020, você sabe que aí como é que tá a situação e esse dólar aí cada vez mais absurdo, né? Então comprar um pincel de $25, faça as contas aí. É complicado. É mais importante... Eu já vi vendendo aqui, mas custa mais caro ainda. E é bem raro de achar esses da Winsor & Newton. Então, ou você importa, sei lá, compra online e tal. Aí você corre o risco de pagar a taxa. Enfim, tem todo aquele trâmite de você estar importando por conta. Então, em relação às tintas, isso, você importa as tintas também? Ou você consegue encontrar aqui? Como é que é isso? Então, vamos lá. Eu uso 2 tipos de tinta. Vamos dividir novamente em nacional e importados. Certo. As nacionais eu uso tinta fosca acrílica da Acrylex. Não é tinta PVA, não é tinta de tecido, não é verniz vitral. É tinta acrílica fosca da Acrylex. Geralmente são as de tampa verde. O potinho com tampa verde. Exato. Eu falo isso porque tem muita gente que usa tinta PVA. E o problema da tinta PVA é que ela é uma tinta feita para você usar em MDF. E ela cobre detalhes. Ela serve para você deixar um negócio bem liso. Então isso numa miniatura com detalhes e pequenos, você vai acabar tapando o detalho da miniatura. Então não... porque o PVA, ele é a base de látex, né? Exato. É cola, né? Praticamente. Exatamente. Então assim, ela é uma goma ali. Você vai passar e ela vai cobrir mesmo. Pra você, geralmente MDF, né? Sim. A gente pra madeira é um material mais usado pra artesanato, né? Então... Isso, exatamente. Mas não é pra isso. Não. Pra miniatura não rola. A gente usa as tintas acrílicas foscas, né? Não são materiais de arte, importante dizer também, né? São materiais de artesanato também, mas a gente usa como uma forma de adaptação, né? Isso quer dizer na prática que esse não é o tipo de material que tem light fast, que vai segurar a luz por muitos anos, esse tipo de coisa que um material profissional dedicado teria, né? Entendi. Essa é a diferença. Só que, por outro lado, você vai usar no seu board game, ele vai ficar guardado, ele não vai ficar exposto nem nada, então não precisa ser necessariamente algo tão profissional também, né? Assim, eu não vejo problema do cara pintar pro board game dele, ele tira o joguinho da caixa, depois põe de volta, guarda e não vai ficar tomando luz ali. Entendi. Daqui 20 anos, talvez ele veja que a cor não esteja igual estava no dia que ele pintou, né? Mas é um material nacional de artesanato, tem que levar isso em conta. Se a gente pular para os materiais importados, eu costumo importar mesmo, ou pedir com amigos, ou comprar aqui. No Brasil, tem uma marca que traz algumas tintas, chama Amo by Mig. O pessoal do Plástico Modelismo conhece bem essa, o pessoal da militaria. Sei. E basicamente é essa. Dá pra você... Tem uma galera que traz as tintas da Cita do Games Workshop, mas é bem caro. Custa na faixa de uns 40, um pote de uns 20 ml, assim. Num pote de 20 ml, sendo que a gente encontra aí num Acrylex, né? Um preço bem mais acessível, né? Dependendo de onde você comprar, aí você vai encontrar, às vezes, por 6, 7 reais o potinho, o mesmo potinho, né? A mesma quantidade. Aí fica difícil. Agora deixa eu te perguntar, você trouxe algumas miniaturas aqui, o pessoal que acompanha aqui pelo vídeo, né? Pela transmissão aqui de vídeo, talvez seja fácil ver. O pessoal que infelizmente, né, ouve aí pelos agregadores de podcast, não vai dar pra ver nesse momento, mas depois você corre lá na página do Covil, você vai conseguir ver. Gabriel, a gente consegue puxar um zoom aqui, amigo? Olha aí, vamos ver. Cara, e é incrível os detalhes dessa pintura. Eu acho absurdo
a nuance aqui de luz e sombra das peças. E vamos lá, como é que você trabalha essas camadas de tons aqui nas miniaturas, cara? É possível ver o carro mais pra cá? Põe a mão atrás. Pôr a mão pra atrás? dar foco. Pra dar foco, pra ajudar aqui. É isso? Olha aí. Olha aí. Se você tá acompanhando a nossa transmissão ao vivo, dá pra ver aí. Mas o Gabriel já colocou vários no Instagram também, dá pra acompanhar. Não vai pegar muito foco. No YouTube também, né? Legal. Mas não vai dar pra gente focar muito bem aqui, porque ela é muito pequenininha, né, monstro? Esse é o problema, é muito monstro mesmo. E aí, cara, como é que você faz? Quais são as técnicas? Assim, eu conheço algumas, eu sei do wash, que é você fazer uma tinta, uma suja, né? Pra diluir. Você realçar as coisas mais profundas. Tem o dry brush. Sim. Como é que você mescla essas técnicas? Como é que você chega... e como é que você decide? Você faz um estudo antes? Que nem alguns personagens desses wargames já são conhecidos, alguns personagens já são estabelecidos dentro do universo ali do board game. Então você já sabe alguns tons e tal. Mas que nem você pintou algumas peças do Monstrão Elias Lagares, um abraço para o Monstrão Elias. Como é que você define qual vai ser a paleta de cores de cada personagem? Então, quando a gente tá fazendo já uma coisa... Assim, se você tiver referências, se for uma pessoa que tá querendo pintar o board game, você pode buscar as referências, tem da arte original. Agora, se for pra fazer uma coisa que não existe, algo igual, eu costumo fazer assim. Se for um personagem conhecido, eu tento... Por exemplo, eu pintei um Lion que o Elias fez recentemente. Sim. Tá? Ele fez um estilo diferente, ele fez um estilo mais realista, com uma cara de leão mais de verdade. Mais animalesco, né? Bem foda, bem foda. E aí eu cheguei pro Elias e falei, eu vou usar as cores do desenho dos anos 80. O Elias falou assim, não faz isso. Falei, vou usar e vai ficar bom. Aí eu fiz... Ele adorou, né? Mas, então, o processo é o seguinte, eu tento combinar as cores. Um estudo de teoria de cor sempre é bem-vindo, esse tipo de coisa, né? Eu tenho formação em design gráfico. Então, olha aí. Tudo ajuda, né? Ajuda. Eu fiz curso de desenho também, enfim. Eu vim com background de desenho, né? Certo. Então eu tenho algum entendimento de cores. Então, você saber um pouco de teoria da cor sempre ajuda na hora de você decidir as cores. Aí você sabe onde você vai usar uma cor, um tom quente, um tom frio, né? Você usa esse tipo de artifício pra decidir. Você pode combinar certas cores também, né? Por exemplo, eu gosto de usar azul com dourado, eu acho que combina melhor. Por exemplo, o Lion, ele tinha um detalhe, que a armadura dele era toda azul, que ele fez uma armadura. Sim. Que o colã dele era azul, né? No original. Sim. E ele tinha uns detalhes em prateado. Só que eu falei, eu acho melhor que seja dourado. Então eu fiz ele dourado, porque eu acho que combina melhor com azul. Então esse tipo de coisa, eu tomo essas decisões baseado no que eu tenho do entendimento de teoria de cor mesmo, né? Dessa parte teórica que eu tenho de background. Acadêmico mesmo, que eu estudei por conta também. E do desenho, veio muita coisa de desenho. Agora, no termos das técnicas de você usar, depende do que você tá pintando, na verdade. Na verdade, você sempre pode usar tudo em qualquer lugar. Só que existem umas técnicas que são melhores para determinados tipos de coisa. Por exemplo, aqui nessa miniatura, não usaria um wash nem um dry brush aqui. Por quê? Onde que o dry brush e o wash se dão muito bem? Vamos, por exemplo, aqui, ó. Tem até um exemplo. Eu tenho um bárbaro com uma capa que é uma pele, tá? Certo. De animal. Nessa pele de animal, ela tem bastante pelo, bastante detalhezinho de pelo. Ali é interessante eu passar a camada base, jogar um wash pra entrar nos recessos. E com o dry brush eu passo por cima pra ressaltar esses detalhezinhos sem entrar no recesso. Olha aí. E aí eu consigo fazer essa noção de volume, né? Vai dar essas essa camadas dos pelos, né? Então, automaticamente o wash, ele já faz essa parte profunda, né? Dos pelos. E o dry brush ressalta esses que estão mais pra cima, o alto relevo ali, né? Isso, que tá mais saltado ali. Caraca, né? Porque, por exemplo, legal. numa capa lisa, não vale a pena você fazer isso. Porque se você jogar um wash lá, ele vai ficar manchado. É um efeito que a gente chama de stain coffee, que é mancha de café. Ele fica meio manchado, assim, ele não fica uma coisa bonitinha, uniforme. Então ali você tem que ir com umas camadas mais o estilo de uma pintura tradicional mesmo. Você vai pintando com camadas, você pinta um azul, aí você vai indo com um tom mais claro e clareando. Ou não, você começa do escuro e vai descendo pro claro. Enfim, cada um vai do jeito que achar melhor, né? Entendi. Eu vario bastante. Outra dúvida, em relação às cores metalizadas. Certo. Você já usa um tom metalizado? Você cria ele? Como é que é isso? Porque a gente hoje já tem, né, aquelas pastas metalizadas. Sim. Você já consegue comprar umas tintas com efeito cromado e não sei. Sim. Como é que é isso? Então, aí também temos duas vertentes de pensamento Olha aí. de forma de você interpretar essas partes metálicas.
Existe o pessoal que pinta com a tinta metálica, mesmo assim, ele compra uma tinta que é metálica, como você descreveu aí, né? E ele passa numa espada que é metálica, né? Só que dá pra você fazer isso ficar bem legal, tem que fazer transições também e tal. Só que o metálico, ele vai refletir de acordo com a luz de onde você tá tirando a foto e tal. Então você não vai ter esse controle da iluminação. Então, entendi. Por isso existe uma outra vertente de pessoas que usam o non-metallic metal, que é... Opa, sem problema. Que é o que eu fiz, por exemplo, aqui nessa armadura. Eu simulo as reflexões manualmente. Que legal. Que é pra dar o efeito, que é uma coisa metálica, tá vendo? Tipo, não tem nada que é metálico aí. Eu tô simulando esse efeito de metal, desenhando os reflexos manualmente, porque eu tenho o controle total da luz. Entendi. Então, se eu virar o boneco, é como se a luz inteira estivesse virando junto com ele. Então, eu consigo deixar a capa que eu pintei numa iluminação X... Eu consigo deixar o metal seguindo essa iluminação X. Entendi. Enquanto que no metálico normal, ela refletiria diferente e poderia dar alguma coisa que fique torta ou que não combine, dependendo do ângulo que a pessoa usar. Entendi. Só que isso demora muito mais, né? Para um cara que tá pintando um board game, que é um negócio mais rápido, tinta metálica sem menor... Né, não precisa se preocupar com isso. Isso é um nível mais... tanto, né? Isso é um nível que você quer, um nível de display que a gente fala, né? Certo. Que é mais pra ser tirado foto mesmo, que é pra ser olhado de perto, né? Uma miniatura... Existem dois tipos de qualidades. Não dois, né? Mas é um degradê de qualidades, né? Que é o estilo de board game, né? Que é o que fica bom de longe ali, que você consegue enxergar. Ele tem as cores certinhas, não tem muita transição. É uma coisa feita pra ser mais rápido, pra ficar bonito na mesa. E as qualidades de display, que são as que são pra ser olhado de perto, que vai pra box art de coisa e tal. E essas são as que são mais elaboradas, que usam esse tipo de técnica mais difícil de non-metallic metal, né? Que é... Non-metallic metal, em português, seria refração mesmo, né? Você simular a refração do metal... ou de qualquer outra coisa, vidro, ou um cristal, qualquer coisa que seja, você manualmente simular isso através de contrastes bem fortes, né? Com cores bem escuras e bem claras ali, para que você crie esse contraste, essa ilusão de contraste e de reflexão, né? Deixa eu te perguntar, agora, qual foi a peça mais desafiadora que você já pintou até agora, cara? Olha aí. Cara, eu vou falar pra você que uma das mais difíceis... Então, teve duas que eu vou lembrar aqui. Que é essa... a primeira que eu pintei do Elias, que ele fez um insectoide. Eu não sei se você chegou a ver. Depois com certeza. Que é um verde, ele é um bichão meio grande. Foi a primeira vez que eu tinha pegado uma miniatura daquela escala, porque eu tava acostumado com isso aqui. Certo. E aí as miniaturas dele... Essa aqui é o quê? 32mm? Por aí. Deve ter uns 4 centímetros no máximo aqui. Certo. Se você pegar a miniatura dele, já tá na casa dos 20 e poucos ali, que já é uma diferença bem grande com o que eu tava acostumado. E nisso você olha lá, caramba, vai ser tenso aqui o negócio. E aí tive que fazer trabalhar. Porque assim, os detalhes, como eles são maiores, tem duas coisas. Uma que melhora e uma que piora, em termos de dificuldade. É mais difícil porque... É mais fácil porque a luz normal, como pelo fato da miniatura já ser maior, ela já reflete mais próximo da realidade. Então, se eu colocar uma luz aqui na hora que eu for tirar foto, ela já vai dar alguma sombra. Entendi. Enquanto que aqui, às vezes, não fica direito essa sombra. Eu tenho que iluminar ela mais de frente. Você tem não que posso forçar contar mais, né, isso, a sombra aqui, né? Eu tenho que forçar tudo manualmente. Só que, em contrapartida, de eu ter essa pequena ajuda da luz, a minha técnica tem que ser muito mais precisa ali. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma transição ali, essa transição tem que ser muito bem feita, porque ela vai estar ampliada num nível que todo mundo consegue enxergar muito bem. Porque aqui você tá olhando e tal, mas ninguém vai parar e ficar estudando lá. Ao passo que no outro, pra ele já tá maior, as pessoas já reparam mais. Então você tem que trabalhar melhor nesse tipo de transição. E aí é um pouco mais difícil, entendeu? Por exemplo, o próprio Lion que eu pintei depois... A armadura dele, as transições é um metal azul, né? Então, uma coisa que não existe nem referência. Então, você tem que simular esse tipo de coisa, entendeu? Caraca, e aí fica mais difícil nesse quesito. Então, basicamente, pra você pintar uma peça maior é muito mais difícil que pintar a miniatura. Exato, porque assim, existem approaches dependendo da escala que você vai ter. Por exemplo, essas peças maiores, geralmente as pessoas só dão o que a gente fala de cor base. Que é você pinta a calça de azul, um outro sombreamentozinho mais leve ali, mas você não força tanto, né? E eu tenho esse approach de miniatura, de querer forçar e consequentemente, meu estilo, o pessoal fala que é muito cartoonizado por isso. Porque eu forço muito. Entendi. E eu acho que, inclusive, combina bem com as esculturas do Elias, isso, pelo estilo que ele esculpe. Sim. Esse meu jeito de pintar. Então ele fica mais cartoonizado, porque eu forço mais, né? Às vezes eu faço uso de blackline, que é esse negócio de você desenhar uma linha preta no recesso pra você dividir bem, assim, como se fosse daí fica parecendo um desenho, assim. Sei. Entendeu? Eu fiz um destruidor também, esse mesmo lá, inclusive, eu postei em rede, a galera falando, nossa, eu achei que era um desenho isso aí.
Falou, eu não acreditei, porque eu postei um vídeo. Velho. Aí o vídeo, antes dele começar a rodar, ele fica parado, né? A hora que ele começa a rodar, fala, nossa, cara, achei que era um desenho. Um monte de gente. Caraca, ele falou, velho, achando que era tão... desenho. tão preto no branco ali. Isso, eu deixo forçado mesmo. Então, tenho esse approach de a gente forçar mesmo, tá? Não é o que o pessoal costuma fazer. Por exemplo, o Logan que eu pintei recentemente, que também é outro que deu um trabalho. Foi um dos que me deu mais trabalho, porque a escala já é isso aqui, né? Certo. Aí esse aí também deu trabalho, mas eu tentei fazer esse approach de reforçar mesmo as luzes e as sombras. Enfim, fazer essa coisa, esse approach que eu tenho nas miniaturas, que eu acho que fica legal, que fica mais estilizadão, assim, tá? Fica menos realista, não é menos difícil de fazer, né? Não é mais fácil por isso, mas fica uma coisa bem trabalhada. Você vê que você olha e fala, caramba, tem umas transições ali e tal, ele fez alguns reflexos, então eu prefiro mais. Caraca, então... as maiores são as mais difíceis. No meu caso, sim. Mas se você for usar o approach comum de você passar as camadas base, aí não é tão difícil, mas é mais fácil. Você passa a camada base, deixa que a luz faça o trabalho dela e você vai ter um sombreamentozinho ali. Legal. O pessoal te encontra no Instagram como Pintando Miniaturas. @Pintando Miniaturas. Lá tem a maioria dos seus trabalhos atualmente, né? Tudo que eu pinto, eu posto lá. Tudo certo. que eu pinto. E tem o canal no YouTube, que é onde eu faço os tutoriais de pintura. Que vai estar lá na página do Covil de Monstros. Então não perca. Corre lá na página que vai estar postado lá já amanhã de manhã. Todo o link já do canal, junto com os últimos vídeos e tudo mais. Átila, a gente já tá chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Certo. Se você quiser deixar uma mensaginha para quem tá querendo começar a pintar, como é que o pessoal entra em contato contigo? Tem Facebook? O pessoal consegue falar contigo? Como é que é isso? Para entrar em contato comigo, então você pode falar. O Instagram é o mais fácil de eu responder. Você pode comentar em qualquer vídeo no canal, que eu sempre tô olhando também os comentários lá. Tem muita gente que comenta, pergunta, ou às vezes fala, elogio. Tem a aba comunidades agora, né, no YouTube, então também dá para falar por lá. Olha Facebook eu tenho, mas eu sinceramente não uso tanto. Mas mandar por lá pode ser também. Então é Instagram, Facebook e YouTube, que é o meu principal, né? Que é o carro-chefe aí, meu. Sim, que agora tem o canal lá e aí tá sempre ajudando o pessoal que tá começando aí nessa arte maravilhosa de pintar as miniaturas. Isso aí. Átila, eu fico muito agradecido de você estar aqui com a gente, cara. Obrigadão de verdade por estar aqui, por estar presencialmente aqui. Obrigado. Ter trazido as peças pra gente ver, feito questão de trazer as peças aqui pra gente ver. Então corre lá, pessoal, depois pra dar uma olhada, se você tá acompanhando todo o agregador de podcast, você consegue ver aqui as miniaturas absurdas. E, pessoal, eu agradeço aqui a todo mundo que tá acompanhando aqui a nossa live. Muito obrigado a todos vocês, a todos vocês que nos acompanharam aqui pela Rádio Geek. Muito obrigado novamente. Que é o nosso querido patrocinador, a X3 Clay, novamente aqui pela parceria. Um obrigado também. E agora a gente volta com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados pelo fazem. Valeu, pessoal, muito obrigado.